Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo Neurocall. Para nós, sempre é um prazer trazer informação de qualidade e, por que não, tirar as suas dúvidas e quase que uma pequena consulta. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência e se você gostou e gosta do nosso conteúdo, eu peço que você compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais o que é discutido aqui nos nossos podcasts, a gente vai poder espalhar aí por esse Brasil afora. Eu estou aqui com o Dr. Marcos Daniel Xavier, que veio para bater um papo conosco. E agora vai ser um bate-papo diferente. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, de fazer outras perguntas. Ele já deu aula aqui para gente, mas eu quero saber um pouquinho sobre quem ele é na intimidade. Quem é, não o doutor, mas quem é o Marcos? Tudo bem? Marcos, não vou nem falar doutor agora. Como é que você está? Tá tudo Olá, bem? Lara, tô bem, graças a Deus, tudo sob controle. Coisa boa. Pois é, eu quero tirar algumas dúvidas, porque assim, você participou aqui dos nossos podcasts, falamos muito de medicina, de neurociência, neurocirurgia, né? Assim, inclusive foi de tremenda valia tudo que nós já conversamos. Mas eu quero que você fale um pouquinho de você, na sua intimidade. O que você gosta de fazer? Vamos começar o seguinte. Qual que é o hobby do Marcos? Se é que médico tem hobby. Bom, o meu hobby é trabalhar, pra falar a verdade. A esposa tá aqui do lado. A minha ela mulher tá ali balançando a cabeça. Tá fazendo só assim. Ela vai dar um puxão de orelha em você agorinha. Ela fala, assim, eu tento... Outro dia até falei pra minha esposa, eu falei assim, eu só não tenho tempo pra mim, porque assim, eu tenho 2 filhas, né? Então eu tenho uma de menos de 5 anos, ela tem 4 anos e meio, e uma adolescente já de 15 anos. Então essa de 4 anos e meio, ela toma um tempo, precisa de um tempo. Sim. Então eu procuro brincar, levar no shopping pra ela brincar, estar o máximo de tempo possível com ela. Hobby realmente é trabalhar, até porque assim, a rotina da neurocirurgia, de um neurocirurgião, ela é muito dinâmica. Não tem como você falar assim, segunda eu faço isso, terça, quarta eu faço assim. Então, às vezes eu me programo e depois a gente tem que desprogramar tudo. Eu tenho um hobby marcado para tal horário, não tem como. Não dá para fazer, né? Com a sua agenda atribulada, né? Não dá para fazer porque a gente opera casos de urgência também, porque nós damos pareceres e sobreaviso de neurocirurgia em alguns hospitais de Goiânia, de Anápolis, de Ceres. Então, de repente, a gente programa alguma coisa e precisa operar de urgência algum paciente, né? Que não pode esperar. Mas eu tento, por exemplo, atualmente, na segunda-feira de manhã, minha filha estuda à tarde, eu tiro amanhã para brincar com ela no parque, para levá-la para algum lazer. Esse seria seu tempo livre? Só segunda de manhã? No momento, sim. Segunda e sábado e domingo? Sábado e domingo eu tento estar com a minha família o máximo possível. Mas se tiver um contratempo, um caso, uma emergência... Tem que operar. Tem que operar, o paciente não espera. Não espera. Então, os outros dias, consultório e cirurgia. Geralmente eu faço consultório na parte da manhã e opero à tarde. Aqui em Goiânia eu opero de manhã na quinta-feira e faço consultório à tarde. Então a gente sempre divide o dia entre consultório e cirurgias no outro período, né? E nesse ínterim aí sempre tem avaliação. Não é só consultório e cirurgia, você tem que passar a visita naquele paciente que você operou. As famílias, às vezes, precisam de reuniões para conversar com você, querem falar, você fala com um familiar, de repente chega outro familiar que mora fora, você tem que passar também a visita. Então, essa assistência, esse cuidado com a família, com o paciente. De maneira geral, a vida do médico tem... basicamente o tempo todo tomado para a medicina. Essa dedicação. Então, atividade física eu não vou nem perguntar. Infelizmente eu não tenho feito. Eu vou na academia uma vez no mês. A gente tá rindo, mas olha, não é para seguir esse exemplo do doutor, viu? E a minha esposa me põe para fazer alongamento às vezes, porque a minha coluna também dói. Sim. Não tenho nada cirúrgico, mas às vezes as cirurgias são longas e aí você tem dores musculares e tudo. É importante. É necessário que se faça pelo menos o alongamento, com né? certeza. Até para você
dá essa relaxada muscular mesmo. Com certeza. Que não deve ser fácil, assim. Doutor, e você tem ideia? Não tem jeito, doutor a gente tem que chamar de doutor, né? Não tem como. Você tem ideia de quantas cirurgias você fez nesses 10 anos aí? Olha, a gente tem uma média de cirurgias e procedimentos. Por exemplo, cirurgias de coluna, em média 5 a 6 cirurgias por semana. Cirurgias de crânio, 2 a 3 cirurgias, porque são doenças menos prevalentes. Procedimentos como infiltração de analgésicos na coluna lombar, na cervical, tem dia que eu marco 10 num dia. Esse é feito em centro cirúrgico ou não? Essas infiltrações? Ou não precisa? Sim, é feito em centro cirúrgico. A gente faz com sedação, né? Então, o anestesista acompanha o procedimento, faz uma sedação para o paciente relaxar. E é um procedimento muito simples, muito tranquilo, que dura de 5 a 10 minutos. É uma loucura, realmente. Além do consultório, são tipo 8 cirurgias por semana, fora as emergenciais. Pelo menos. Pelo menos. Essa é uma média básica. Sim. A gente está falando uma média, uma média tranquila. Agora, doutor, eu queria que você nos contasse aqui, que eu gosto sempre de saber sobre curiosidades. Tem algo assim que te emocionou muito ao longo desses anos todos assim na sua carreira? Algo que você falou assim, eu vou compartilhar isso porque mexeu demais comigo. Uma boa experiência assim que você teve, que você pode falar pra gente, algo que te marcou profundamente? Olha, vários pacientes me marcaram assim, vários. Teve um paciente que na época da residência ainda, nós passávamos no estágio da residência no 4º ano, num local chamado GRAAC, que é o IOP, que é Instituto Oncológico de Pediatria. É o maior hospital de oncologia pediátrica da América Latina. Fica do lado do Hospital São Paulo, onde eu fiz a residência. E o professor titular da neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo, o professor Sérgio, ele opera lá. Então nós passamos um estágio no 4º ano com ele lá, operamos. Assim, o volume de tumores em criança é um negócio absurdo, sabe? Então, era um estágio muito pesado. Nós ficávamos 30 dias no mês, 7 dias por semana, 24 horas à disposição, com o telefone ligado e no volume alto, porque, de repente, a criança descompensou, chegou uma criança com tumor, tá grave, a gente tinha que correr, preparar tudo, acionar o professor para começar a cirurgia. Então, teve um garoto de Taubaté, que ele ficou muito tempo internado e a família não tinha condições de ficar em lugar nenhum lá na região. Para quem conhece a região, a Vila Mariana, é uma região cara de São Paulo. E eles dormiam no carro. Nossa. Eles revezavam. E o que mais mexia comigo é porque eles não reclamavam. Eu passava visita, às vezes de manhã, de tardezinha ou de noite no quarto. E eles estavam sempre com bom humor, assim. Sempre do lado do garoto. Ele já era um garoto maior, de 12 anos. Mas sempre ali do lado do filho. Era uma poltrona, assim, pequena. O pai, às vezes, estava lá. A mãe ia dormir no carro, que ficava estacionado na rua. Porque eles eram de Taubaté. Então... eu até falei pra minha mulher uma vez, falei assim, nossa, hoje quase que eu chamo o pai do paciente pra dormir lá em casa. Porque ficava com, assim... E neurocirurgia pediátrica mexe muito com a gente, ainda mais pra quem tem filho pequeno. Não tem como, né? Você então, abstrair. O médico não tem... casos. Imagina assim, porque a gente coloca sempre os médicos, né, como se eles fossem, e são, de fato são, né, porque vocês abdicam da própria vida, mas a gente coloca como se fossem seres que não têm dor, que não têm dúvidas, que não têm angústias, porque são médicos e salvam vidas. Existe isso, né, ao redor do médico, assim, mas o médico, ele sente dor, não sente? Sente, com certeza. Quando eu falo assim, essas dores da alma, às vezes de ver ali um paciente que você lutou tanto pela vida dele, mas a doença... foi maior, né? Você não conseguiu salvá-lo. Então, tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, eu imagino. Certeza. Esse paciente, esse garoto, ele tinha um tumor, em tese, inoperável. Era um tumor muito grande, que pegava o tronco cerebral. Nós operamos ele, ressecamos parte do tumor, o que deu a ele algum tempo a mais de vida.
E a família, depois que ele faleceu, eles voltaram lá e conversaram comigo, me abraçaram e tudo. Então, não tem como não se envolver. Não tem, né? Não tem como não se envolver. Não é um paciente, com a dor do uma outro. vida. Claro, não tem como. Né? Você dá um diagnóstico de, o senhor tem um tumor, vou precisar te operar. Ninguém aceita uma notícia dessa com um sorriso, não, né? De jeito nenhum. O paciente toma um choque. E até ele absorver, sair daquela fase de negação, que a maioria dos pacientes tem uma fase de negação. Por que comigo? Sim. Mas comigo... teve uma paciente uma vez que eu dei o diagnóstico de tumor para ela, eu abri a ressonância, mostrei, o tumor é isso aqui e tal, e ela falou assim, mas eu sou saudável, eu vou mostrar os exames que eu fiz esses dias, eu sou saudável. Eu falei, você é saudável, mas você tem um tumor aqui, apareceu e tudo. Não, mas eu sou saudável, assim, sério, foram uns 40, 50 minutos de consulta. Para ela entender. Para ela se convencer de que ela estava doente. De que ela tinha um tumor, de que ela precisava operar. Então não tem como não se envolver. Não tem como. E aí qual que é o exercício ali que você faz para você poder abstrair isso, para você poder estar com a sua família? Ou você põe a cabeça lá no travesseiro e fica pensando nos casos que você resolveu ali? Semana passada eu tive um paciente de Anápolis que eu operei ele no final de semana e eu acordei com a minha mulher Thalita de testemunho. Eu acordei 4h30 da manhã e me veio a imagem da hérnia dele e eu não dormi mais. E daí eu fiquei pensando na cirurgia, porque ele é um paciente cardiopata que tinha colocado a stent no coração, era um paciente obeso. E é o amor de alguém. Exatamente. Daí eu já fiquei pensando na cirurgia, a mulher dele super preocupada com ele, dele infartar na cirurgia, dele ter problema. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça e não dormi mais. E não dormiu mais? Não durmo mais. Aí eu fico com aquilo, qual cirurgia mais rápida, o que a gente pode se programar para fazer para a cirurgia não demorar tanto, pelo risco cardiológico que ele tinha da anestesia. Não dormi mais. E aí acabou. E não durmo. Então, não tem como separar o homem do médico. Não tem como. Não impossível não se envolver. Gente, você vê que não é fácil, não, realmente. Mas então me conta uma coisa, doutor. Se você não fosse médico, neurocirurgião, eu sei que você já contou ao longo aqui dos nossos podcasts de outras habilidades, o que você seria? Se você fosse assim, eu não escolheria medicina, o que você escolheria? Ou não tem uma segunda opção? Olha, eu teria insistido na música. Na música. É uma paixão também, né? É uma paixão também. Você toca ainda, doutor? Não tenho mais tempo, assim. Eu tô tentando voltar a tocar, mas eu não tenho mais tempo, assim, sabe? O tempo que eu tento dedicar à minha família. Tem as aulas para se organizar para os alunos da graduação. Tem outras coisas, né? Mas eu acho que eu teria insistido na música. Apesar que... De verdade, assim, hoje, depois da trajetória que Deus me levou que foi do jeito dele, que ele fez, o seu caminhar, que eu acredito plenamente que foi Deus que vai fazer assim, 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 vai chegar ali. Eu não me vejo fazendo outra coisa. É realmente o amor da sua vida, a paixão da sua vida é o servir através da medicina. Sim. Olha, foi maravilhoso esse nosso bate-papo aqui, gostei muito. Eu tenho certeza que você aí também gostou, aprendeu muito. E eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais aqui. Eu acho que seria interessante você deixar 2 considerações. Uma para aquele que é paciente e outra para aquele que quer estudar medicina. O que você falaria? Bom, olha lá, eu deixei ele numa saia justa, hein? Vamos lá, para aquele que quer fazer medicina, faça por você, faça porque você quer fazer. Quando eu estava tanto na faculdade, assim, quando eu falo da faculdade da residência, é porque a faculdade, comparada com o que eu passei na residência, não foi nada, foi muito tranquilo. A residência foi muito pesada, né? O 2º ano da residência, eu não tive nenhum dia de folga. No primeiro dia do 3º ano da residência, eu saí na rua Diogo de Faria, que era a rua que eu morava em São Paulo, na quadra de baixo do hospital, para conhecer as lojas. Porque eu saía de casa às 5 da manhã e voltava 1, 2 da manhã.
quando eu não emendava no hospital porque não dava tempo. Uhum. Porque às vezes eu tinha que acompanhar a ressonância às vezes era só de madrugada que fazia. Uhum. Então não dava tempo nem de ir em casa, sabe? Às vezes não dava tempo nem de tomar banho de um dia para o outro. Emendava direto no hospital. Nossa. Eram assim, e foi assim, a residência inteira foi pesada, mas o segundo ano da residência é o pior ano, disparado. Então, se não fosse por amor, pela paixão, porque eu queria aquilo, não era porque a minha mãe queria, porque a minha mulher queria que eu fizesse, as minhas filhas, não, é porque eu queria aquilo. Então faça porque você quer, faça por amor. Com convicção. Escolha a especialidade que você vai ter prazer de fazer, porque ter a vida de alguém nas suas mãos não é fácil. Não é fácil você ter estabilidade emocional para controlar um sangramento, para o anestesista falar, olha, a pressão tá caindo, como que tá aí? Você ter estabilidade emocional, é isso aí tudo, para tomar decisões, é a vida do doente, a família tá toda lá fora esperando. Então, não é fácil, não é uma coisa muito simples. Faça porque você quer fazer e o único responsável pela sua decisão é você mesmo. Perfeito. E aí você vai ter sucesso. Perfeito, excelente conselho. Pega isso aí para sua vida. E agora para o paciente, doutor, você que tem aí tantos anos de experiência, o que você falaria para o paciente? Olha, para os meus pacientes e para os pacientes que queiram procurar, eu digo o seguinte: não fique com dor, não procrastine a avaliação médica com receio de ir ao médico, com medo da cirurgia, com medo de ter o diagnóstico, porque, como a gente já disse, o diagnóstico precoce é fundamental, a cirurgia precoce é fundamental. Coluna, por exemplo, o paciente que tem uma hérnia comprimindo um nervo, quanto mais cedo ele operar, mais cedo o nervo vai se recuperar. Então a hérnia fica ali comprimindo o nervo anos, aí depois você tira a hérnia, às vezes o paciente fica sentindo umas pontadas, uma dor, porque o nervo ficou doente. Aí não é nem mais da hérnia, é da dor neuropática, porque o nervo adoeceu. Então procure a avaliação, não tenha medo de cirurgia. Cirurgias hoje em dia são cirurgias extremamente seguras. E nós temos, graças a Deus, um grupo de profissionais extremamente comprometido com o doente. Não só o grupo, eu queria que valorizar, não só os neurocirurgiões, mas nós temos um grupo de secretárias extremamente interessado em ajudar o doente. Acolhedoras, instrumentadoras que estão no grupo há 20 anos já, que começaram no grupo lá no comecinho, que estão conosco até hoje. Anestesistas que trabalham conosco já há muito tempo. Então, nós temos um grupo comprometido com o paciente, em tratar a doença da melhor forma, em acolher o doente da melhor forma. Como nós gostaríamos de ser acolhidos enquanto pacientes por outros médicos. Que ótimo. Doutor, muito obrigado pela sua presença. E, mais uma vez, é importante destacar, obrigada pela sua disponibilidade, visto uma agenda aí lotada. Doutor, obrigada. E aí, qualquer coisa, eu te convido aqui para um próximo bate-papo. Estou à disposição, eu quero vir, com certeza. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.